Fala galera, tudo certo aí? Então, retomando o exemplo prático que a gente fez aí no vídeo 2 dessa série, a gente tinha duas correntes aqui, uma de água e uma de etanol, alimentando um tanque de mistura. Corrente de água 25 graus, 1 atm, 5 kg por minuto. Corrente de etanol 50 graus, 1 atm, 1 kg por minuto. Essa corrente então resultante do tanque, a corrente jusante do tanque, ela passava por um trocador de calor que especificava a temperatura sem queda de pressão. Então essa corrente ela entrava a 27,73 graus, saía a 80 graus, mesma pressão. Essa corrente depois se subdividia em outras duas correntes, uma corrente com 1,5 kg por minuto e uma corrente com 4,5 kg por minuto, sem alterar a temperatura, sem alterar a pressão. Então hoje aqui nós vamos responder as questões A, B e C. Lembrando aqui, vou deixar o card aqui do canal do professor Adilson. Esse exemplo é dele. Ele respondeu aqui utilizando o simulador também de processos químicos Coco. E o vídeo também tem um aporte teórico muito bom. Então seria bom dar uma olhada com confiança antes. Então vou responder as questões A, B e C. E a questão D eu não vou responder porque se trata de um estudo paramétrico. E aí eu vou deixar um vídeo exclusivo para esse estudo paramétrico, que é um estudo de caso, onde a gente consegue abordar com mais paciência, com mais tempo. Então aqui a primeira questão que ele quer aqui que a gente responda é sobre a composição em fração molar e fração mássica, e ele quer também a vazão volumétrica em litro por minuto após o tanque de mistura, né? E na saída do processo, nas duas correntes de saída do processo e após o tanque de mistura. Então vamos lá, manipulação de listas. A primeira coisa aqui que é interessante a gente aprender aqui é que na parte, na guia, no diretório de opções, options, você consegue, dentro desse campo aqui de customização, de customizar, você consegue alterar ou criar um model set de unidades. Então aqui tem já o sistema inglês, sistema métrico e o sistema internacional. E eu consigo aqui criar um sistema desse, por exemplo, clicando em Create aqui, vou chamar de vídeo 3. Vou copiar o sistema métrico, por exemplo, e ele passa a aparecer aqui. E se eu clicar em Edit, eu consigo editar todas as principais variáveis, né, as principais unidades de medida das unidades base, né? E aí, na medida em que eu, por exemplo, alterar isso aqui da maneira como eu quero, dou OK, eu posso voltar aqui em Express, aqui em unidades de medida, e posso aqui escolher o meu model set da maneira como eu configurei ele inicialmente. Isso aqui vai permanecer no software para todas as simulações que eu fizer. Então eu não preciso alterar um model set já existente do sistema inglês, sistema métrico ou sistema internacional. Eu posso simplesmente copiar um desses, né, fazer um clone dele e editar ele na maneira que eu quero e salvar ele na memória do software. E aí eu posso, todas as unidades de todas as listas vão sair com base naquelas unidades que eu setei, ok? Mas eu não vou usar não, até porque eu não editei o sistema vídeo 3 lá que eu escrevi, beleza? Mas funciona bem. Então aqui, o que eu quero, a primeira coisa, é gerar informações de uma corrente, né? Eu não quero gerar informações de uma operação unitária, de um trocador de calor, de um splitter ou de um mixer, no nosso caso aqui. Para gerar informações de uma corrente, eu preciso gerar uma tabela de propriedades de corrente. E aí eu posso vir aqui em Express, aqui em Stream Property Table. E aí eu clico aqui dentro, beleza? Eu já trouxe essa tabela para cá.
Então agora, eu clicando duas vezes nela, eu consigo selecionar qual é a tabela que eu quero, a lista que eu quero e quais são as correntes que eu pretendo observar. No exemplo aí, ele quer a corrente depois do tanque de mistura, que seria a nossa corrente S1, e as correntes de saída do processo, que seriam as correntes S3 e S4. Então vou pegar aqui S1, adicionar, S3, adicionar, e S4 e adicionar. Eu posso alterar a ordem delas aqui se eu quiser, tá? Em up ou down. Então vou deixar aqui S1 up, S3 up e S4 na ordem sequencial aqui modular. Perdão. Então, a lista que eu quero, ela pode já existir no software ou não, tá? No nosso caso aqui, eu já tenho várias listas configuradas aqui, e então essa resposta vai existir. Por exemplo, ele quer a porcentagem molar e porcentagem mássica, né? A fração molar e fração mássica dos componentes. Eu já criei essa lista. Então vou dar OK aqui, selecionei ela e ela já vai aparecer aqui, tá vendo? Porcentagem e massa dos componentes. Vou copiar e colar essa lista. Vou entrar dentro dela clicando duas vezes e eu vou selecionar a molar. OK. Então é isso aqui que ele quer para a primeira questão, para a letra A. E ainda saber também qual é a vazão volumétrica após o tanque de mistura e na saída do processo. Aqui eu posso copiar e colar. Aqui eu posso copiar e colar também. Na verdade, eu vou precisar só de mais uma. Vou deletar ela. E vou entrar dentro dessa aqui que eu acabei de criar. E vou colocar uma outra que eu sei que já tem informações de vazão, tá? Vou colocar essa, taxas e frações globais. Ok. Aqui eu tenho vazão máxima em quilo por minuto, mas eu não tenho tem vazão volumétrica em metro cúbico por minuto, né? No nosso caso aqui, como a corrente é toda líquida, não vai ter nenhuma informação aqui na fase vapor, ok? Então aqui vai estar em metro cúbico por minuto e ele quer em litro por minuto. Beleza? Então agora eu vou mostrar como alterar e criar essas listas aqui, beleza? Aqui em Options, na parte de customizar, além daquela primeira alteração que eu mostrei, também tem aqui as alterações de modificar listas de correntes e listas de equipamentos ou de operações unitárias, né? Então, no nosso caso aqui, a gente quer alterar a lista de correntes. Então, cliquei aqui na lista de correntes, né? Eu posso clicar aqui em New ou eu posso usar uma lista já existente. Essas que estão em letra minúscula aqui, normalmente vem já no software, tá? Posso, por exemplo, selecionar esta, Short Property List, e posso alterar uma das variáveis aqui conforme eu quero, e aí ele vai me dizer para eu salvar uma nova lista. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma variável aleatória, taxa molar do líquido, e adicionar. E vou dar OK. E ele vai falar para eu salvar uma nova lista, porque eu não posso alterar uma lista interna do software. Então eu vou dar OK. Vai aparecer aqui para mim, para eu salvar como uma lista. Eu posso copiar uma lista já existente, por exemplo, vou copiar essa, vou dar OK. Tá, eu tenho que dar um nome, né, para ela. Vou escrever aqui, lista 1. OK. E aí a lista 1 passa a existir aqui nas minhas variáveis. Mas então, no nosso caso aqui, a primeira lista que eu coloquei foi de porcentagem mássica dos componentes. E o que eu fiz aqui foi pegar uma nova lista, né? Uma nova lista e escrever aqui, por exemplo, o nome dela. Então vou escrever aqui porcentagem mássica 2. E não vou copiar nenhuma lista. Vou começar ela do zero. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nome da lista.
stream name, aliás, da corrente. Depois, para ficar organizado, eu vou colocar uma line. Tem double line e tem single line. Vou colocar uma double line. Informações de temperatura, pressão, se eu quiser também me ajudam. Posso colocar aqui uma informação de description, que é interessante porque eu posso entrar com essa informação dentro da corrente. Pode me ajudar em algum tipo de especificação que eu preciso fazer numa simulação em que eu tenho várias correntes. Por exemplo, tenho várias correntes numa simulação e posso descrever essa corrente aqui como parte do sistema de drenagem. Aí depois eu posso flagar, selecionar todas as correntes que são descrição drenagem. Isso vai me ajudar a organizar os dados por sistema. Então, aqui a informação que eu quero é porcentagem molar, né? Então, vou escrever molar e vai aparecer tudo que envolve as quantidades em mol, tá? No nosso caso aqui, a gente quer a fração molar total molar rates components aqui. Aqui não vai sair, aqui não vai sair a fração, né? A porcentagem molar. Aqui vai sair a taxa em mol por tempo, né? No nosso caso aqui, mol por minuto. Então eu quero aqui, ó, fractions. Vou adicionar ela. E essa daqui, vou excluir ela, remove. Fractions vai estar em porcentagem. Então vou dar OK. E aqui, vou clicar duas vezes nessa lista e vou selecionar a lista que a gente acabou de criar. Então vou colocar aqui, lista, porcentagem, mássica 2, ou foi a lista 2. Saiu errado o nome aqui. Tinha que ser porcentagem molar, não mássica. Posso alterar isso se eu quiser. Então aqui, vou voltar lá, né, em customização. Vou selecionar a lista que eu acabei de criar, porcentagem mássica, e vou editar ela. Bom, depois a gente edita esse nome aqui que eu preciso ver como que eu faço essa edição do nome da lista, beleza? Mas então, seguindo as informações, eu posso fazer a mesma coisa para porcentagem máxima, tá? Só não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então aqui agora eu preciso alterar as unidades das informações de vazão volumétrica, né? Para eu poder responder a letra A aqui então. Então, eu vou usar nesse caso uma lista que já está pronta, tá? Mas eu posso fazer para criar uma lista o mesmo processo que eu acabei de fazer. Então, aqui vou vir em customização, né? Dentro da Sheet Options, clicar aqui em customização e vou customizar essa taxas e frações aqui que já existe. Então, vou selecionar ela, taxas e frações globais. Aqui na vazão volumétrica do líquido, liquid molar. Aqui. Vou clicar nesse ícone aqui, ó. Clicável, que está em azul, está com legenda, que está com sublinhado, e vou selecionar litro. Litro. Ele não vai dar em litro, essa unidade. Deixa eu pensar como que eu posso gerar em litro essa unidade. Aqui, litro. Tá aqui. Litro por minuto. Então, ok. E ele já vai aparecer aqui na última linha dessa tabela a taxa, né, ou a vazão volumétrica da corrente S1, que é a jusante do tanque, e das duas correntes de saída S3 e S4 em litro por minuto, beleza? A segunda informação que ele quer que a gente
mostre aqui a densidade em grama por litro após a mistura. Então aqui eu preciso da densidade na corrente S1, né, em grama por litro da mistura, após a mistura. Vou já usar essa lista que está pronta aqui, vou clicar 2 vezes nela, vou tirar a corrente S3 e S4, vou deixar só a corrente S1, ok? Só que aqui não tem a informação de densidade. Eu posso fazer o mesmo processo, criando uma lista, colocando densidade, ou eu posso já usar uma lista existente, tá? No meu caso aqui, eu tenho uma lista de propriedades que eu coloco todas as informações que eu acredito que sejam relevantes para uma corrente, tá? Do ponto de vista de processo. Então, como eu sei que a mistura está líquida, eu vou vir aqui em Liquid Actual Density. Então tá aqui em quilograma por metro cúbico 951, ok? Mas eu posso editar essa lista, que é o que eu vou fazer. Então vou fazer o mesmo processo, customização. Entrei aqui nas listas de processo, propriedades, propriedade do líquido, Liquid Actual Density. Que eu vou clicar aqui na quilograma por metro cúbico e vou colocar em quilograma por litro. Ou é grama por litro que ele quer. Ele quer em grama por litro. Então vou colocar em grama por litro. Change Units. E já mudou grama por litro. Vou dar OK. E a informação vai passar a aparecer aqui para mim em grama por litro. 951,394 grama por litro é a densidade dessa mistura. Outra maneira de eu fazer isso também, sem ter que ficar editando lista, é selecionar a corrente, clicar com o botão direito dela e clicar no primeiro ícone aqui, ó, Data Review Window. E ele vai abrir uma janelinha com todas as listas que já existem. E aí eu posso observar sem ter que criar uma lista. Então aqui, por exemplo, eu vou apagar todas essas listas. Se eu estou com muita pressa, eu posso vir aqui, Data Review Window. Só preciso ver essa unidade. Vou selecionar uma lista qualquer aqui. Por exemplo, essa que já estava no software. Vou vir aqui em procurar, né, o que eu quero. Actual Density. Só que eu quero em litro por minuto. Cliquei na unidade. Eu quero em grama por litro, aliás. Converter o valor. E já vai aparecer o valor convertido. No nosso caso aqui não converteu, porque se eu converter vai dar a mesma coisa. Relação 1 para 1. Mas se eu selecionar aqui, por exemplo, em Libra, converter valor, ele já vai me dar o valor dessa variável na unidade que eu especifiquei. Posso dar close aqui e seguir a minha simulação. Beleza? A terceira, a letra C aqui da aplicação prática é a heat duty, né, a carga térmica necessária no trocador de calor para especificar a corrente jusante. Então, nesse caso aqui, como se trata de um equipamento, a lista que eu tenho que puxar não é uma lista de corrente, é uma lista de equipamento. Então, vou clicar aqui em Express, Unit Operation Property Table. E aí, ele já vai abrir essa janela aqui do lado, me perguntando qual é o tipo de operação unitária que eu quero mostrar uma informação. No nosso caso aqui é um trocador de calor, então um Heat Exchanger. Então tá aqui, vou dar OK. E aí eu faço o mesmo processo, né? No nosso caso aqui, ele já trouxe até uma tabela que tem a carga térmica, dirty. Só preciso selecionar qual é o trocador de calor para ele poder enxergar essa carga térmica. Então tá aqui já a informação de carga térmica. E ele também está trazendo aqui a média logarítmica de temperatura do trocador. Nesse caso aqui ele não trouxe a informação, mas basta eu modelar o flowsheet para ele começar a trazer as informações que eu quero. Ele não especificou uma unidade, né?
mas eu posso alterar essa unidade aqui na maneira em que eu quiser, tá? Então vou fazer o mesmo processo. Aqui vou lá em Options. Vou customizar essa lista de trocador de calor. Cliquei ali então, né, em operações unitárias, listas de operações unitárias. Vou selecionar o trocador de calor. Vou falar que eu quero uma lista nova, new. Vou chamar de lista nova. Vou copiar ninguém, tá? Quero aqui name, o nome do trocador de calor. Para ficar organizado, eu vou colocar uma line, single line, e vou colocar aqui dirty, carga térmica do trocador de calor. E essa dirty eu vou mudar a unidade de que vai aparecer aqui. Aqui ele está aparecendo em unidades de milhões, milhões de BTU, milhões de kilojoule, milhões de kilocal. E eu posso alterar isso da maneira em que eu quiser. Eu quero aqui uma unidade mais usual. Vou colocar aqui em kilowatt. Trazendo em minuto por conta do tá, kilowatt. Vou dar OK. Fez a conversão. Então, aqui eu vou selecionar a lista que a gente acabou de criar, lista nova, vou dar OK. E tá aí a carga térmica do trocador de calor E1 em kW, beleza? Então aí, no próximo vídeo, o que eu vou fazer é o estudo paramétrico que ele pede aqui na letra D, que é uma ferramenta muito interessante quando você quer ver como uma variável responde a uma determinada mudança de condição no sistema, tá? É muito importante esse estudo paramétrico para a gente poder determinar limites de atuação, por exemplo, de um determinado equipamento, ou entender até onde a gente pode ir numa determinada condição, sem afetar uma determinada propriedade, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu demais e até logo.